Glórias a Deus. Vamos dar continuidade a um programa, A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os nossos amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no livro que escreveu Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. Livro, segundo escreveu Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Glórias a Deus. Dando continuidade ao estudo dessa carta de Tiago, hoje nós estaremos ministrando mais precisamente a partir do verso de número 18, versos 19, 20 e 21. E logo de início, quando a gente olha para essa carta, Tiago já nos traz uma verdade muito gloriosa no verso de número 18, que segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Precisamos ter sempre em mente que a igreja não é obra de homens. Precisamos ter em mente que a pessoa, ela não decide por sua própria vontade, força e se tornar um cristão. Um cristão é gerado pelo poder de Deus. A igreja é obra de Deus. O próprio Senhor está trabalhando na igreja. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o que nós podemos enxergar de maneira clara e bem definida, que por trás de todo o movimento da história, da igreja, Deus está por trás de tudo. Deus governa tudo. Deus usou homens, sim, ele usou homens, usou mulheres, mas é ele, sempre é ele. A Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo disse, há muitos dons, há muitas formas de operar, mas um é o mesmo Deus, um é o mesmo Espírito, sempre. É a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito, eles é que geram a igreja. Então, o nosso amado Tiago, no verso número 16, ele diz, não erreis, meus irmãos, não errem. Não podemos errar contra a natureza da igreja. A igreja é uma obra sobrenatural. Sim, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, anunciando, pregando, fazendo essa obra que faz parte da igreja. Mas nós já declaramos e sempre declaramos. É uma obra muito além da nossa capacidade. Nós estamos envolvidos em algo muito maior do que nós, porque o próprio Deus está fazendo essa obra. E nós somos criatura, somos pó, e Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Com a sua palavra, Ele destrói tudo, o mundo inteiro. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está sentado no seu trono. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele pode ler os meus pensamentos quando eles ainda são formados na minha mente. Ele sabe a palavra antes que saia da minha boca. É um Deus poderoso e glorioso. A sua grandeza, a nossa mente não pode alcançar. A igreja é poderosa, porque o Senhor da igreja é poderoso. O rei da igreja é poderoso. O poder da igreja não vem de homens, instituições. O poder da igreja não flui daí. O poder da igreja flui do próprio trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E a Bíblia diz que ele foi dado à igreja. Jesus foi dado à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo, a vida flui dele. Ele diz, eu sou a videira, vocês os ramos. Vocês não podem nada sem mim. Mas ele diz, através de mim, vocês podem fazer obras maiores do que eu fiz quando estava aqui. A igreja é poderosa, por isso a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque a igreja é obra de Deus. Deus está gerando a igreja, cada cristão é gerado pela mão de Deus. É o próprio Deus agindo através do Espírito, é o próprio Deus agindo, é o próprio Deus operando, é o próprio Deus governando. Sim, irmãos, nós não estamos nas nossas mãos.
Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos gerou segundo sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Em João 14,6 diz, Jesus disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Nós somos gerados através de Jesus Cristo, através de Cristo em Cristo. Em João 8,31, Jesus diz: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois no verso de número 34 ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós somos libertos através da palavra, nós somos libertos através da verdade, Jesus é a verdade. Você entende, irmão? É a própria mão de Deus, irmãos. É tudo muito além da gente. Você que me ouve nessa manhã, você cristão que está me ouvindo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja de Éfeso, ele escreve para Éfeso e diz: eu estou orando para vocês, para que vocês compreendam a grandeza do poder que está agindo em vocês. Há um poder gigantesco agindo sobre nós. A Bíblia diz que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que age na igreja. Em João 6,27, Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que lhe enviou. Você se torna igreja, você se torna ligado à igreja espiritual quando você crê naquele que Deus enviou. Jesus é a verdade. Então o texto nos diz que, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E que palavra da verdade é essa? Jesus é a verdade. Jesus Cristo é o Senhor da glória. É a pessoa mais importante da face da terra. É a verdade mais fundamental, essencial e urgente que todos nós precisamos compreender. Jesus é a verdade, a própria verdade. Ele é a própria verdade, Ele é quem liberta. Ele é que nos torna igreja através dele, porque tudo foi feito por ele, através dele, para ele. Não erreis, Tiago está dizendo. Nós fomos criados através do poder de Deus. Nós somos criados através do poder de Deus em Cristo Jesus. Deus nos gera, é Deus quem gera a igreja. É Deus que estende as suas mãos poderosas sobre a humanidade, na massa corrompida. Nós éramos massa corrompida, nós estávamos perdidos debaixo dos pecados, nós estávamos destinados à ira, mas Deus com sua mão nos gerou, Ele nos buscou, Ele nos tirou do mundo e nos trouxe para si. Ele nos limpou através de Cristo, do sangue de Cristo, da morte de Cristo, irmão. Glórias a Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Todo o poder do mundo não prevalece contra a igreja. Nada pode vencer a igreja, porque a igreja extrai sua força do trono da glória. Tiago está dizendo: não erreis, irmãos, quanto à natureza da igreja. Nós somos gerados por Deus, segundo a sua vontade. Ele nos gerou, Ele está gerando cada cristão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Todas as coisas. Deus está operando em nós. É Deus está por trás de tudo. Tudo. Ele está ordenando, coordenando tudo. Sabe, são várias maneiras de Deus operar, mas é o mesmo Deus por trás de tudo. Deus está por trás de tudo. Ele controla a vida de cada cristão. Ele guia os nossos passos. Nada acontece por acaso na nossa vida. Mas todas as coisas que acontecem conosco, elas são controladas pela mão do Criador, porque Ele está operando em nós. Ele está operando através de nós. Ele está operando em cada cristão. Porque Ele nos gerou. Ele está nos gerando segundo a sua vontade. Podemos ter esperança, irmãos, porque Deus está no negócio. Ainda que a igreja é como aquele barco no meio da tempestade, sendo açoitado de todos os lados e parece que vai afundar.
Ainda que a igreja está sendo açoitada pela mentalidade do mundo, pelo mundanismo, açoitada por Satanás, açoitada por falsas ideologias, por falsas religiões, por falsos pregadores, açoitada pela frieza do nosso tempo, açoitada por Satanás. Mas esse barco não vai afundar, porque Jesus está nesse barco. Ao som da sua voz, ele acalma a tempestade, ele derrota o inimigo. Porque Ele é o Senhor da glória, ao som da sua voz, Ele nos permitirá estar na tempestade, enquanto lhe aprouver, porque Ele está trabalhando em nós. Então, o nosso irmão Tiago está dizendo para nós, irmãos, não erreis contra a sua natureza, não erreis contra a natureza da igreja. O que é ser cristão? É ser um vaso nas mãos de Deus. Está sendo aperfeiçoado por Deus, está sendo santificado. Nós não podemos errar quanto a isso. O que é ser cristão, irmãos? O que é ser cristão? É passar pela maior transformação da face da terra. O que é ser cristão? Nós temos reduzido a ideia de cristianismo a uma ideia mundana. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja terrena. É fazer parte de uma igreja sobrenatural, poderosa. Não é simplesmente estar unido a um grupo de pessoas, é estar unido ao corpo de Cristo. Não é simplesmente receber carinho de algumas pessoas, mas receber do poder de Deus, é estar na mão do Criador, receber o amor do próprio Deus. O que é ser igreja? Igreja, ser cristão, é ser alguém sobrenatural, é ser uma habitação do Espírito, é estar unido a Cristo, ter o poder de Cristo fluindo em você. O que é ser cristão? Creio que muitos de nós estamos errando quanto à maneira de viver. Por que nós estamos errando? Sobre nossa maneira de pensar sobre o que é ser cristão. Pensamos que uma pessoa se torna cristão quando ele se junta a alguma igreja, quando na voz de um pregador ele diz que aceitou Jesus como Senhor, ele logo faz parte de uma membresia de uma igreja e ele pensa que isso é ser cristão. E ele toca a sua vida tendo a sua consciência cauterizada por um falso ensino. E nunca pensa em verdades celestiais de uma maneira celestial. Irmão, o que é ser cristão? É sofrer a maior transformação da face da terra. É receber o impacto da onda divina, do poder de Deus. E você nunca mais será o mesmo. É ter uma mudança radical vindo de dentro de você, com uma avalanche que afeta todas as áreas da sua vida, afetando relacionamentos, maneira de pensar. É um nascer de novo. É ser uma nova criatura. Sabe, quando a gente lê esse versículo número 18, a gente diz que, segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fossem como primícias das suas criaturas. Para que Deus está nos gerando? Para que Deus está nos transformando? Porque o poder de Deus está agindo em nós para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Qual que é o motivo da nossa salvação? Primícias. Nós somos primícias das criaturas de Deus. Primícias. Nós somos uma oferta a Deus. Nós somos a parte que pertence a Deus. Nós somos um povo santo. Ser primícia significa ser santo. É por isso que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da fornicação. Então nós somos primícias, nós pertencemos a Deus. No verso 7, a Bíblia diz nesse mesmo texto: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Nós somos primícias. Por que Deus nos salvou? Por que Deus ele nos tirou do mundo, nos tirou do meio da massa corrompida? Ele nos tomou para si, porque Ele está nos santificando. Ele separou, nós somos a parte dEle. Somos primícias das suas criaturas. O povo separado, quando diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, porque nós somos separados. Todo o resto será destruído e lançado no inferno. Somente as primícias serão guardados,
protegidos, porque pertence a Deus, é a parte de Deus. Jesus estava naquela cruz, gerando um povo para Deus. É através de Cristo que somos gerados, somos santificados, somos separados, nós somos ofertados a Deus. Uma oferta tem que ser pura, tem que ser santa. E nós somos cheios de pecado, nós somos massa corrompida, mas nós somos santificados através do sangue de Jesus. Através de Cristo, nós somos purificados, nós somos limpos e nós somos ofertados a Deus. Nós somos dados a Ele como oferta. Irmãos, nós cristãos, o cristão que me ouve nessa manhã, você pertence a Deus, você foi lavado no sangue de Jesus para ser oferecido como oferta. Você, irmão, é uma parte que pertence a Deus. Ser cristão é pertencer a Deus, é ser dele, é ser servido, estar a serviço dele, vivendo para ele. É isso que é ser cristão. Jesus deu a vida por você naquela cruz para te tornar santo. Nós somos o corpo de Cristo. Estamos num novo reino, nós somos tirados do mundo, nós servimos um novo rei. São novas regras, nova maneira de pensar, nova maneira de viver, nova maneira de agir. Quando nós erramos contra a nossa natureza, nós erramos a nossa maneira de viver, nós pertencemos a Deus. Há uma maneira de viver nesse reino que Deus exige de nós somos primícias dele. Ele nos separou para si. Ser cristão é pertencer a Deus. Se você é cristão, me ouça. Você pertence a Deus. Mas se nessa manhã você é uma pessoa que tem rejeitado a mensagem do Evangelho, você não faz parte das suas primícias, mas antes você faz parte da massa corrompida que será lançada no inferno. A W12 diz: precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado e que a Bíblia é a palavra de Deus. O inferno ainda é quente. Se você não recebeu Jesus como teu Senhor, não recebeu nova natureza, não foi transformado pelo Espírito, você está indo para o inferno. E lá ainda é quente. Lá ainda é um lugar terrível. Somente aqueles que nasceram de novo, receberam nova natureza, essas são as pessoas que receberam Jesus como Senhor, se colocaram nas mãos dele e através do poder dele estão sendo transformadas. Só essas pessoas estão indo para o céu. O céu é real. No céu não há nenhum sofrimento. Mas no inferno também não há nenhum motivo para você rir. No céu não há nenhuma dor, mas no inferno não há um minuto sequer, um segundo sequer de paz. Lá você sofre. O inferno ainda é quente. O inferno é real. Você que tem rejeitado a Cristo. Talvez você está me ouvindo e você tenha rejeitado a Cristo dentro da igreja. Saiba, o inferno é para você. E o inferno é real. A minha oração não é que você vá para o inferno, mas que você ache um lugar de arrependimento nessa manhã. Pois nós estamos aqui pregando e anunciando um Cristo que salva. No dia de hoje Ele salva. Enquanto você está vivo hoje, Ele ainda te salva. Não erreis, irmãos. Deus está fazendo essa obra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Cristo já está salvo. Quem não crê já está condenado. O céu é real e o inferno ainda é quente. Não erreis. Não errem. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo hoje que estão errando. Estão errando contra as suas escolhas. Estão escolhendo a religião errada. Estão escolhendo a filosofia de vida errada. Estão escolhendo rejeitar o Evangelho. Estão escolhendo rejeitar Cristo. Estão tomando para si mestres que pegam o que eles querem ouvir. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã que estão errando. Em religiões falsas, mentirosas. Vocês estão errando. Para a sua desgraça, vocês estão errando. Tiago diz, não erreis. Não erre. Deus é santo. E se você recebeu Jesus como teu Senhor, você recebeu nova natureza. Natureza santa. Que te faz desejar viver uma vida santa. Uma vida santa
é uma vida separada do mundo, é uma vida separada da mentalidade do mundo, é uma vida na contramão do mundo, é uma vida diferente de tudo que a gente vê e ouve ao nosso redor. Essa é uma vida santa. É um viver de uma maneira diferente, se vestir de uma maneira diferente, é viver para Deus. Você pode dizer que você vive para Deus, ou você vive para si. Se você foi separado por Deus, você pertence a Ele para viver para Ele. Viver para Deus. O verdadeiro cristão foi resgatado por Deus como uma primícia, uma oferta a Deus. Por isso, o próprio Tiago diz aqui no verso 21, por isso, por esse motivo, porque eu nasci de novo, porque eu recebi uma nova natureza, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus, porque eu sou um cristão, porque eu sou um templo do Espírito Santo, por isso, por esse motivo, devido a essa obra que Deus está fazendo em mim, porque eu sou uma primícia, porque eu sou uma oferta a Deus, porque eu pertenço a Deus, eu fui comprado, eu sou um cristão de verdade, por isso, eu rejeito toda a imundícia, eu rejeito toda a malícia, por isso, se de fato eu nascer de novo, a minha vida será transformada. Por isso, porque Deus está agindo em mim. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo é novo. Olhemos para dentro de nós nessa manhã. Talvez tenha muita coisa velha em nós que nós precisamos deixar para trás, porque nós somos comprados por Deus, nós somos uma oferta a Deus e ela tem que ser pura, ela tem que ser limpa. Em 1 João capítulo 3, do verso 2 ao 8 diz assim, 1 João capítulo 3, do verso 2 ao 8. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele vai dizer, filhinhos, ninguém vos engane. Tem pessoas que estão me ouvindo que praticam injustiça, que vivem no pecado. Eles estão se enganando. Tiago diz, não se enganem. Aqui 1 João diz, filhinhos, ninguém vos engane. Talvez você mesmo está se enganando. Quem pratica justiça é justo. Os filhos de Deus buscam santidade. Eles desejam santidade, eles desejam ser retos. Eles querem viver uma vida para Deus, irmãos. Se você recebeu nova natureza, você é assim. Mas se você não é assim, você simplesmente se adequou a alguma religião. Você continua rejeitando a Cristo dentro da igreja. Quem o verdadeiro cristão está lutando para ser santo. Olha o que 1 João diz, o próprio Cristo, bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele age, Jesus trabalha para tirar os nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar. Ele diz aqui no verso 4, 5, e qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Quem tem esperança por isso, porque nós sabemos que Deus fez isso por nós, nós sabemos que somos primícias, somos separados, nós pertencemos a Deus, por isso nós nos purificamos. A verdadeira conversão, ela vai se manifestar através da nossa vida, a maneira que a gente vive. Continuando no verso 21. Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Em Hebreus 12, 14 diz, seguis a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe, olha o que Tiago está dizendo, rejeitando toda a imundícia. Não é alguma, uma coisa ou outra, é toda. O verdadeiro cristão está travando uma luta contra o pecado.
está travando uma luta contra o pecado. Uma luta contra a carne, os nossos maus desejos dentro de nós. Há maus desejos dentro de nós, irmão, que desagradam a Deus. E nós somos separados para viver de uma maneira santa. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Uma luta contra o mundo, uma luta contra o diabo. O cristão está lutando. Lutando. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27, Paulo diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que ele diz: eu esmurro o meu corpo. É uma luta contra o pecado, é uma luta contra a santidade. Não há o caminho fácil aqui. É um caminho estreito, ser cristão é um caminho estreito, porque, irmão, a maldade está dentro de nós querendo nos dominar. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, um tentando prevalecer contra o outro, e nós temos que lutar do lado certo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu esmurro meu corpo, eu luto contra a minha vontade maligna, a minha vontade carnal, eu luto, eu esmurro, eu luto até tornar-me meu escravo, para que eu mesmo, depois de empregar os outros, seja reprovado. Rejeitar toda iniquidade. Talvez você está vivendo de um jeito que você está sendo reprovado. Julgue a si mesmo nessa manhã, eu te peço, com sinceridade. Talvez você engane a sua esposa, o seu marido, os seus irmãos, mas você sabe que você está vivendo de uma maneira em que você é reprovado por Deus. Deus não quer que você continue assim. Você não foi comprado por Cristo para viver assim. Vamos mudar o que tem para mudar. Vamos rejeitar toda iniquidade, todo o pecado que está em nós. Sem exceção. Nós somos, irmãos, uma geração que tolera o pecado. Toleramos o pecado que Deus não tolera. Nós entendemos o pecado que Deus não entende. Deus não entende o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado. Jesus morreu naquela cruz para nos livrar de todo o pecado. Deus vai enviar milhares, milhões de pessoas ao inferno porque Ele odeia o pecado. Nós somos a geração que tolera o que Deus odeia. Toleramos o pecado na nossa vida. Toleramos o pecado na nossa conduta, toleramos o pecado na nossa maneira de falar e expressar, toleramos o pecado na nossa maneira de se vestir, toleramos o pecado nas programações que a gente assiste, toleramos o pecado na nossa maneira de viver. Nós devemos tratar o pecado com severidade, rejeitar toda, não fazer concessões. Jesus também nos ensinou isso. Em Mateus capítulo 5, no verso 29, Jesus diz: se teu olho te fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão te fizer pecar, corte-a, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Irmão, pecado é coisa séria. Temos que ser radical. É uma amizade, se afaste. É um relacionamento, se afaste. É uma tentação, fuja. Corra. É uma programação, não assiste mais. É um lugar, não vá lá mais. É uma amizade, rejeite ela. É um hábito, pare de praticar esse hábito. É a internet, pare de usar, mas não peque. É melhor você ser um ignorante contra a internet do que você ir para o inferno por causa disso. O pecado é coisa séria. Não podemos tolerar o pecado porque Deus não tolera o pecado. Então o Tiago diz toda. Não podemos fazer, irmão, não podemos ter exceções aqui. Em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 6, apóstolo Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso fazemos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos tirar todo o fermento, vamos tirar todo o pecado, vamos tirar toda a iniquidade, vamos ser radicais. Nós temos que ser radicais. Nós estamos permitindo muita coisa errada, tolerando muita coisa errada na nossa vida, irmãos. E ainda há orgulho em nós.
Paulo está dizendo, não é boa a vossa jactância. Vocês estão entendendo um pouquinho de fermento, um pouquinho de pecado que você permite. Você contamina a oferta a Deus. Você perde a comunhão com o Espírito, você se torna fraco. Quantos de nós não somos fracos, sem expressão, sem ousadia, sem presença do Espírito, sem convicção? A nossa vida não brilha. Somos como sal que deixou de salgar. Perdemos a nossa força espiritual porque o pouquinho do fermento leveda toda a massa, nos contamina, nos enfraquece. Temos que tirar de nós todo fermento, irmãos. Todo pecado. Quantas mulheres estão me ouvindo nessa manhã que não sabem o que é ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito, porque não querem abandonar a sensualidade. Não quer abandonar o pecado, ainda quer se parecer com o mundo, ainda quer usar seu corpo para chamar atenção. Quantos homens que estão me ouvindo nessa manhã, que não perderam a sua comunhão com o Espírito, porque não vigiou seus olhos, entrega os seus olhos à cobiça, à promiscuidade, porque se contaminam nas conversas que se envolvem, nos programas que assistem. A Bíblia diz, irmãos, não entristeceis o Espírito Santo pelo qual estão selados para o grande dia. É o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que nos dá poder. Sem Ele nós não podemos nada. E nós estamos jogando fora a nossa comunhão com o Espírito por causa de um pouco de fermento, um pouco de pecado. O que te faz pecar? O que te separa de Deus nessa manhã? Arranque da tua vida. Arranque. Se você não consegue controlar a internet, não assista mais. Se a televisão está te fazendo pecar, quebre, venda. Eu não sei o que você vai fazer, quebra a antena da tua casa, cancela canal por assinatura, cancela tudo aquilo que está te atrapalhando, mas não faça negócio com o pecado. Não faça. Em 1 João capítulo 5, no verso 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós não temos que ser vencidos pelo pecado, porque há em nós o poder de Cristo para vencermos o pecado. Ele nos faz vitorioso, mas nós temos rejeitado as armas que Ele nos dá. Os meios da graça nós temos rejeitado, temos nos alimentado muito do mundo, por isso nos tornamos doentes, contaminados, fracos. Nessa manhã, Jesus quer nos tornar fortes. Em 1 João capítulo 5, no verso 18, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Como eu sei que eu pertenço a Deus? Aquele que é nascido de Deus não peca, não ama o pecado, não vive no pecado. Ele não quer dizer que você nunca peca, mas você não vive no pecado, não tem prazer no pecado, você luta contra o pecado, você não é negligente, você é severo contra o pecado, você é sério. Sim, você pertence a Deus, você é uma primícia, você é dele. O maligno não lhe toca. Então Tiago vem e nos diz, livre-se de toda impureza moral, de toda maldade. Deixe para trás todo o costume imoral, toda má conduta. Aceite com humildade a palavra de Deus que é plantada no coração de vocês. Deixe, irmão, todo costume imoral, seja em conversações, seja em atitudes. Toda má conduta, tem uma conduta reta, Deus exige que você seja santo. Irmãos, nós não podemos negociar. Livre-se de toda impureza, toda maldade. Ele diz, rejeitando toda a imundícia, se despojando, é tirar uma roupa velha, colocar uma roupa nova, se despoje de toda sujeira, de toda imundícia, de toda impureza, de toda mancha, de toda desonra. Se limpe, você é a noiva de Cristo. Retire todo o acúmulo, todo o resíduo, toda a abundância de maldade, de malícia,
Toda sujeira que é proveniente de uma vida anterior, tire de você. Retire a malícia, o desejo de injuriar, a depravação, iniquidade. Arranque isso da sua vida. Temos que fazer uma limpeza em nossa vida. Tirar todo o fermento, porque nós pertencemos a Deus. E a oferta a Deus não pode ter pecado, não pode ter mancha, não pode ter sujeira. É uma limpeza interna, é uma limpeza externa, é uma limpeza no nosso coração, no nosso corpo. Os nossos desejos. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Mas a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eu vou te fazer uma pergunta: de que lado você está nessa luta? Quem você tem favorecido nessa luta? Os programas que você assiste têm favorecido quem? Talvez eu estou conversando com homens aqui que gastam horas perdendo tempo em jogos inúteis, assistindo séries inúteis, no meio de conversas inúteis. Você acha que quando você está naqueles jogos, você está alimentando o quê? Naqueles filmes de violência e sexo, você está alimentando o quê? Assistindo essas novelas demoníacas, sujas, você está alimentando quem? É a carne. Por isso você está fraco. Por isso a tua vida não tem expressão. Quem sabe você nunca nem nasceu de novo. Quem vive no pecado pertence ao diabo. O inferno ainda é quente. E talvez você está indo para lá. Mas se você não quiser ir para lá, Jesus ainda é um Salvador que está salvando no dia de hoje, neste momento. E Ele pode fazer uma limpeza em toda a sua vida, uma limpeza interna e externa, uma limpeza no coração, no corpo, uma limpeza, uma purificação dos desejos e intenções. Ele tem poder para isso. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele é um Salvador completo. Ele é o Senhor perfeito. Se entregue a Ele nessa manhã. Que haja uma mudança em toda a sua vida. Por isso que Tiago, aqui no verso 19, ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele está falando de autocontrole, ele está falando da transformação, pronto para ouvir. Pessoas egoístas não querem ouvir, querem falar. É uma transformação que vai mudar a nossa conduta. Tardio para irar-se. Autocontrole são frutos do Espírito. Só o Espírito pode fazer essa obra em nós. E o Espírito só virá habitar em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Aí esses frutos vão fluir em nós. Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Sabe, deixamos de ser egoísta e cumprimos 1 Coríntios 10:24. Ninguém busca o que é o seu próprio proveito, mas o que é de outrem. Deixamos de ser egoísta, passamos a olhar para fora de nós. Só Jesus pode nos curar, só o Espírito pode nos transformar, só alguém cheio do Espírito Santo pode orar para fora de si, ter verdadeiro interesse pelos outros, porque se não for através do Espírito, seremos pessoas egoístas. A igreja está cheia de pessoas egoístas, assentada nos bancos, ouvindo pregação culto após culto, mas só pensa em si mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades, pessoas egoístas. Hoje está em alta mensagens que não são de Deus, que são mensagens egoístas, que falam só da tua prosperidade, da tua bênção, do teu bem-estar. Pessoas egoístas. Não são primícias de Deus. Não pertence a Deus, pertence ao mundo, pertence ao diabo, porque essa é a mentalidade do diabo. Mas o Espírito pode gerar em nós uma nova natureza. Uma natureza que ama a Deus sobre todas as coisas, busca fazer a sua vontade, quer ser santo, quer vencer o pecado, quer agradar a Deus. O Espírito pode fazer essa obra em nós. Você tem que entregar sua vida para Jesus hoje de verdade. A carne luta contra o Espírito contra a carne. De qual lado você está nessa manhã? Talvez você já recebeu Jesus como Senhor, mas ainda anda na carne. Você está dando muito espaço para a carne. Você perdeu a tua comunhão com o Espírito em algum lugar porque você entristeceu o Espírito com as suas decisões. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne
luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Nós temos que levar a sério santidade. Se você quer ser cheio do espírito, somente através da palavra de Deus seremos santificados. Eu vou ler a frase que eu li de A.W. Tozer. Nós precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ele diz no verso 21, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra que Deus está anunciando no dia de hoje, através desse programa, ela tem poder para te salvar. Mas a pergunta é, como você está recebendo essa palavra nessa manhã? A única maneira dessa palavra gerar salvação em você é se você recebê-la com mansidão. Receber essa palavra, acolher ela. Significa levar consigo, segurar, pegar, receber com hospitalidade. Receba essa palavra com hospitalidade. Abra o teu coração. Receba com mansidão, humildade, bondade de espírito. Isso é diferente de ouvir por ouvir. Tem pessoas que ouvem pregações, mas ouvem por ouvir. Entra por ouvido e sai por outro. Eles ouvem de maneira indiferente, negligente. Quantos que estão me ouvindo hoje já esqueceram a palavra que foi pregada ontem nas suas igrejas? Porque ouvem por ouvir. Ouvir com mansidão é diferente de ouvir com arrogância. Tem pessoas que nos ouvem que estão ouvindo com arrogância. Porque se acham no direito de julgar a palavra e no direito de escolher o que querem obedecer. Isso é arrogância. Mas essa palavra tem poder para te salvar. Se você recebê-la com mansidão. A palavra que está sendo em vós enxertada, irmãos, não erreis. Quem está enxertando essa palavra em você não sou eu. É o próprio Deus. Ele vem através desse programa colocar em você a palavra que pode salvar. Você escolhe se você rejeita ou se recebe ela com mansidão. Não podemos ser somente os ouvintes da palavra, enganando nós mesmos. Precisamos receber a palavra com humildade de espírito. Só ouvir não adianta nada. Como está teu coração nesse momento? Essa palavra que está sendo em voz enxertada, plantada, ela tem poder. Ela é poderosa, ela é capaz de salvar você. Salvação significa perdão de pecados, te reconciliar com Deus e te santificar. A palavra de Deus tem poder para te santificar. Eu estarei falando mais desse poder da palavra no próximo programa. Mas a palavra tem poder para te salvar. Salvar que significa manter salvo, resgatar do perigo da destruição. Poupar alguém de sofrer, curar, restaurar, livrar da penalidade do julgamento, tem poder para te salvar. O que eu estou falando aqui hoje tem poder para te salvar, tem poder para mudar o teu destino eterno. Tem poder. O inferno, irmão, ainda é quente. O céu é real. O pecado ainda é errado. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus que fala conosco. Se você tem escolhido ao pecado, você rejeitou a Deus. O inferno é quente, é para lá que você está indo. É um local de sofrimento, é um lugar de angústia. Eu não quero que você vá para lá, eu te imploro. Reveja sua vida, arrependa dos seus pecados, da sua vida de hipocrisia, de pecado, e se entregue a Cristo de verdade nessa manhã, porque o inferno ainda é quente.
Mas o céu é real. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer te tornar filho de Deus. Jesus quer te tornar a primíssima oferta para Deus. Jesus quer te resgatar nessa manhã. Diga sim, abra o teu coração, se entregue. Se livre do pecado. O pecado ainda é errado. Deus ainda odeia o pecado ainda leva para o inferno, o pecado ainda afasta o espírito, o pecado te coloca debaixo de juízo, debaixo de sofrimento, debaixo de correção. Ouça o que a Bíblia diz, ouça o que a palavra de Deus diz. Deus está querendo te transformar nessa manhã numa nova criatura. Deus quer te adotar nessa manhã. Para isso, se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor. E viva para Deus a partir de hoje. Viva para agradar a Deus. Viva para obedecer a Deus. Irmãos e irmãs que me ouvem nessa manhã. Quem dera eu pudesse abrir a porta dos céus, entrar e olhar o livro da vida, para saber se o nosso nome está escrito lá. A coisa mais importante do mundo é ter o nome escrito no livro da vida. Mas eu não posso olhar lá. Será que se você olhasse lá hoje, teu nome estaria escrito lá? Se você é uma pessoa que vive novidade de vida, lutando contra o pecado, se você tem buscado a face de Deus como a coisa mais importante da tua vida, teu nome está lá. Mas se você está andando um caminho largo, ainda que esteja indo na igreja, você já escolheu uma igreja de porta larga para você ir, porque você não quer sair do caminho largo. Suspeite, talvez teu nome não esteja no livro da vida. Mas Jesus pode escrever teu nome hoje. Se arrependa da tua vida de religiosidade, de hipocrisia. Receba Jesus como teu Senhor. Lute contra a carne e os maus desejos dentro de nós. Lute, favoreça o Espírito. De que lado você está lutando? Lute do lado certo, irmão. Corra do lado certo. Esteja no lugar certo. Porque o juízo é real. O inferno ainda é quente. O céu ainda é real. O pecado ainda é errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu repeti muitas vezes essa frase de A.W. Tozer, porque ela é necessária. Nós precisamos de mensageiros que pregam isso nesse tempo. Nós precisamos buscar essas mensagens, porque um dia antes de você estar diante de Deus, é o tipo de mensagem que você desejaria ouvir seria essa. Não essas que adulam teu ego e dizem paz, paz, quando não há paz. Se você vive no pecado, você está indo para o inferno. Se você é permissivo, você está indo para o inferno. Aquele que vive no pecado não pertence a Deus, pertence ao diabo. Que o Espírito possa te visitar e te convencer daquilo que eu tenho te falado, porque o meu desejo é que você se entregue para Jesus como teu Senhor. Não erreis. Talvez você está errando. Você não tem o direito de viver do teu jeito, porque você pertence a Deus. Você tem que viver do jeito dele. Verdadeira liberdade é fazermos aquilo que nós nascemos para fazer. E nós nascemos para glorificar e exaltar o nome de Deus. Nascemos para ter comunhão com Ele. Isso é verdadeira vida. Isso é verdadeira paz. O resto é escravidão. Mas Jesus se manifestou nessa terra para te resgatar de toda a escravidão de Satanás, de toda a escravidão do pecado. Não erreis. Jesus salva no dia de hoje. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, age em nós pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, nos convencendo do pecado, justiça e juízo. Nos livra de todo engano de Satanás, faz Tua obra em nós, Deus. Salva pecadores nessa manhã, eu te peço, Pai. Nos salva, nos livra de todo alto engano, de todo engano maligno, e nos conduz a Cristo com Teu imenso poder, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tenha um excelente dia, irmãos.